Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça do nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, possa estar com você nessa manhã, neste dia, né? Sexta-feira, estamos terminando mais uma semana. Deus seja louvado por isso. E vamos dar continuidade nos nossos estudos, falando de Provérbios, capítulo 6 hoje. Os temas desse capítulo de Provérbios, os subtítulos, né, do capítulo, os títulos, advertências contra a insensatez e advertências contra o adultério. Amém? Nós já falamos ontem no capítulo 5, né? Exatamente falando advertências contra o adultério. No capítulo 6, o escritor de Provérbios, ele reforça mais uma vez sobre o adultério. É um pecado, meus irmãos, que Deus abomina. Então, vamos estar atentos àquilo que a palavra nos adverte, nos ensina. São advertências de Deus para você e para mim. Nesse capítulo 6, a sabedoria, fala de sabedoria, né? A sabedoria, vocês sabem quem é a sabedoria, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, o amado Espírito Santo, o nosso Deus, o Pai. Eles são intrínsecos, eles são três deuses em um Deus. Então, aqui o escritor chama de a sabedoria. Então, a sabedoria nos alerta sobre todas as armadilhas que nós podemos, aliás, correr. Então, vamos ficar atentos e vamos evitar que sejamos e estejamos sujeitos, né, a essas armadilhas. Sujeitos nós estamos, mas nós devemos evitá-las. Então, aqui a sabedoria nos adverte que quando, né, nós não estamos atentos, vigilantes, né, e orando, como diz a Bíblia, vigiai e orai, estamos sujeitos a cair nessas armadilhas, né? E aqui fala de 4 tipos de pessoas nesse capítulo 6, falando sobre a insensatez, né? E ele fala assim, eu vou colocar assim como se fossem 4 pessoas, e 4 pessoas, né, que são alertadas: o desatento, o preguiçoso, os implacáveis e os desvirtuados. Falando sobre o desatento, Deus, no capítulo 6, do verso 1 ao 5, Deus nos aconselha a pensar com cuidado antes de ser fiador de um empréstimo a alguém. Quem já não pediu alguma coisa, um dinheiro emprestado para você? Quem já não pediu para você ser fiador, né, de alguma coisa? Ah, eu preciso de um dinheiro, meu nome não está bom, está sujo, ou eu não tenho um nome limpo, ou eu não tenho um, uma condição financeira boa para que eu possa tirar emprestado no banco. E aí você ou eu podemos, não, nós vamos lá, vamos ser fiador dessa pessoa, ou fiador de uma casa, né? A pessoa não tem condições de alugar uma casa. São exemplos que eu estou dando. Então, o Senhor nos alerta aqui. Deus nos aconselha a pensar com cuidado antes de nós sermos fiador de um empréstimo a alguém. Está escrito exatamente aqui, né? Nós podemos cair numa armadilha, né? Podemos ficar sensibilizados com a situação da pessoa e entrarmos por este caminho. Ele fala também sobre a pessoa preguiçosa. O preguiçoso também, no capítulo 6, do versículo 6 até o 11, ele nos dá exemplo, né? Ele aconselha o preguiçoso a aprender com as formigas, que são trabalhadoras, né? Elas são, ele fala no texto que elas não têm chefe, que elas não têm patrão. Elas, né? Olha, ele fala assim, eu vou ler aqui para vocês, para não ficar só nas minhas palavras. Ele fala assim, no versículo 6, observe as formigas, preguiçoso, reflita no caminho delas e seja sábio. Ela não tem nem chefe
e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta os seus alimentos. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Aqui o Senhor está chamando a nossa atenção, falando sobre a preguiça, que nós devemos ver o exemplo das formigas, né? Os implacáveis, também no capítulo 6, verso 12 ao 15, ele fala sobre a libertinagem deles, que eles são cheios de hipocrisia, eles mentem constantemente eles planejam o mal, eles são pervertidos, são perversos, espalham conflitos, eles instigam o problema constantemente, né? E aqui também ele fala sobre essas pessoas que são os implacáveis, que a destruição deles será rápida e total. Está no capítulo 6, no versículo 15. Eu também quero ler esse versículo para vocês verem. Ele fala assim: por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído irremediavelmente. Irmãos, muito sério, falando sobre essas 4 pessoas que são alertadas aqui no capítulo 6. Vou repetir: o desatento, né? Aquele que não pensa. Deus aconselha que devemos pensar com cuidado a respeito de ser fiador. O preguiçoso, aquele que fica dormindo, que não se atém ao seu trabalho, ele dá o exemplo para que esse tipo de pessoa olhe o trabalho das formiguinhas. As pessoas que são implacáveis, que é isso que eu acabei de dizer, ele fala, né, que eles são libertinos, fala que eles são pessoas más, que eles são pervertidos, que eles espalham conflitos, contendas, né? E ele fala que a destruição desse tipo de pessoa será rápida e total. Aí ele fala também de um outro tipo de pessoas aqui, o desvirtuado. É aquele que pratica o sexo ilícito, que traz consequências trágicas, que se ajunta com mulheres imorais, que seduz os homens. E ele manda que esse tipo de homens, de pessoas, tanto do sexo masculino como do feminino, deve se manter longe das suas lisonjas, né? Ele dá um exemplo que esse tipo de relacionamento traz para a pessoa pobreza e pode custar-lhes a vida. Ele fala que esse tipo de pessoa, ela atrasa tanto o caráter da pessoa que está se relacionando com um tipo de pessoa assim, desvirtuada, quanto a reputação dela. E ele fala que quando ele cai nessa armadilha, a sua vergonha jamais pode ser apagada. E esse tipo de pessoa, vamos aqui falar de a mulher, porque a Bíblia fala sempre, mas nesse caso a mulher faz com que o homem se torne um tolo. Ela destrói. E ele também destrói a sua própria alma. Então, ele nos dá 4 tipos de pessoas aqui. E nos aconselha, nos alerta, nos adverte pela própria palavra como agir, né? Para que nós não caiamos nessa armadilha do maligno, irmãos. Devemos evitar esse tipo de situações. E ele fala da segurança em Deus que nós temos. A partir do versículo 20, ele fala sobre a segurança que nós vamos ter quando nós obedecemos os mandamentos dos nossos pais e os mandamentos
de Deus, né? Ele manda novamente aqui, ele fala que é para nós amarrá-los ao nosso pescoço. E quando nós andamos em obediência, eles nos guiarão. Quando nós dormirmos, nós vamos estar sendo protegidos. E quando nós acordarmos, a palavra vai falar conosco, a sabedoria vai falar conosco. Então, ele fala assim para nós, olha, a segurança do homem e da mulher que observa os mandamentos do Senhor. A sua palavra nos protegerá. Isso está no capítulo 6. A sua palavra nos guiará. A sua palavra, irmãos, a Bíblia diz que ela é lâmpada que vai nortear os nossos caminhos, né? Vai nos conduzir. A palavra de Deus é luz, ela ilumina as nossas vidas e ela nos guarda, ela nos guia. E aqui ele fala, no capítulo 6, no versículo 16 e 19, que tem 7 coisas que Deus abomina, 7 abominações aos olhos de Deus. Eu vou falar para vocês dessas 7 abominações aos olhos de Deus. Ele fala assim, olha, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. 7 abominações aos olhos de Deus, no capítulo 6, do versículo 16 ao 19. Meus queridos, Provérbios é um livro que nos orienta para todo o segmento das nossas vidas. Então, procure lê-lo, porque andar em sabedoria, como desde o primeiro dia que eu comecei a ler o livro de Provérbios, estudar com vocês, eu disse a vocês que andar em sabedoria significa tomar decisões hoje, agora, com as quais eu e você podemos nos alegrar amanhã e futuramente. Então, tudo que nós formos fazer, façamos de acordo com a palavra de Deus, com os ensinamentos, com essas advertências que o capítulo 6 está falando para a gente, nos alertando para que você e eu não caiamos em armadilhas do maligno, laços que podem nos prender, nos destruir. Então, andar em sabedoria, irmãos, é andar de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Examine Provérbios e eu e você vamos encontrar, como nós estamos aqui, estudando conselhos divinos e que é de fácil aplicação para nós, sobre muitos assuntos, todos os assuntos práticos diários que você e eu vamos enfrentar no nosso dia a dia, no seu cotidiano. Preste atenção àquilo que a Bíblia nos fala, aquilo que a Bíblia está nos advertindo. Meus irmãos, pensa como é bom nós termos um manual de vida. Eu digo isso, um manual de vida. É como quando você compra um aparelho eletrônico e você não sabe montá-lo, você não sabe como vai usá-lo. Lá vem um manual explicando como você vai fazer para que você não danifique esse aparelho. Assim Deus fez conosco, deixou para nós a sua palavra escrita para que eu e você não nos percamos na nossa caminhada. E eu quero lembrá-lo, irmãos, a vinda de Jesus está à porta, batendo as portas. Guarde o seu coração. Receba a advertência do Senhor pela palavra. Nós temos um guia especial, palavra escrita. Palavra escrita, irmãos, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele deixou escrito para mim e para você como alcançar os céus, como sermos filhos obedientes. E isso é um alerta para mim, para você, para todos os que amam a Deus, que querem morar nos céus um dia. Vamos viver aqui na terra, sabendo que a nossa casa celestial não é aqui. Aqui nós estamos de passagem, mas vamos dar um passo de cada vez. O que mais agrada o coração de Deus
é que você continue caminhando, a despeito de. Pisou na bola, como eu digo que pecou, pisou na bola, arrependa-se. Se volte para Deus, confesse as suas fraquezas, peça ajuda ao Espírito Santo, para que Ele te fortaleça, para que Ele te ajude a caminhar, que Ele segure nas nossas mãos e nos encaminhe para um caminho da verdade. E o caminho da verdade é a palavra de Deus, irmãos, não tem outro. É o manual de vida. Aonde você está pisando na bola, vai lá e fala, Senhor, aonde eu vou encontrar uma palavra para esse tipo de situação que eu estou vivenciando? E com certeza o Espírito Santo vai tocar o seu coração. Em nome de Jesus. Ontem eu orei, falei para Deus, me dê uma palavra para hoje, Jesus. O Senhor me deu Salmos 92, eu vou deixar para vocês. Foi a minha palavra de ontem. Medite nesse salmo, é maravilhoso. Deus te abençoe, tenha uma sexta-feira muito abençoada. Fique na presença de Deus, alegre o seu coração. Amém? Deus te abençoe.